1 Coríntios 13, 4. Um abraço, pastor Tiago, a pastora querida. Cadê eles? Já vieram para frente, são ninja. Prazer ver vocês, vocês são preciosos. Fui em Boca, vocês estavam lá, né? Aí eu vim aqui, vocês estão aqui. Vocês estão andando mais que notícia boa, glória a Deus. É um precioso ele, prega muito. Amém, vamos lá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca acaba. Porém, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Agora, Provérbios 16, 32, diz assim na Nova Bíblia Viva: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Amém? Queridos, nós tivemos aqui este final de semana falando sobre maturidade. Eu deixei para concluir com essa palavra agora à noite. E Paulo está escrevendo a uma igreja jovem, a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja muito ativa em oração, em busca dos dons espirituais, na consagração. Porém, era uma igreja imatura. E aí nós precisamos entender que o ter dons espirituais, o fluir nos dons, não significa maturidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. E muitas vezes Jesus falou que naquele dia muitos dirão: expulsei demônio, falei novas línguas, profetizei. E Deus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Porque o fazer no reino de Deus não é mais importante do que o ser. E o dom está muito ligado à graça de Deus e o fazer para o reino. Como aquelas pessoas que pregavam e os discípulos se ofendiam: Senhor, eles estão expulsando demônios, eles estão pregando. Jesus diz: aqueles que não é contra nós, é por nós. Mas nós temos que, com maturidade, discernir que fazer não é ser, e que melhor é obedecer do que sacrificar. Então agora Paulo escreve à igreja de Corinto sua primeira carta. Era uma igreja dividida, uma igreja partidária, uma igreja com sérios problemas de teologia. Porque um pensava de um jeito, outro de outro, e acabava que a igreja era dividida. E a frase era: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então era uma igreja um tanto quanto dividida, partidária. E Paulo vai escrever a sua carta para falar da importância dos dons. Ele fala assim: vocês devem buscar os melhores dons. O dom de profecia, o dom de operação de milagres e maravilhas, o dom de cura, o dom de falar em línguas. Vocês têm que buscar os dons. E aí Paulo, depois que termina o capítulo 12, aí nós temos que entender que o capítulo 12 todo, nós estudamos aqui no sábado, falamos do capítulo 12. E o apóstolo Paulo vai dizer ali que os dons não é para promover o singular. O dom é para promover o plural. Deus não trabalha do plural para o singular. Deus trabalha do singular para o plural. Então todo dom que promove o indivíduo sem promover o corpo é satânico. Todo dom que promove o indivíduo sem promover o corpo é satânico. Ele está diametralmente fora do propósito divino. Porque Jesus vai dizer lá em João 17, nós estudamos aqui: deles a minha glória, para que o mundo cresça que tu me enviaste, para que fossem um. Então nota que sempre o propósito de Deus dar a glória para a gente é para gerar unidade e não divisão. Então Paulo, após de falar todos os dons e que Deus dá os melhores dons para quem tem falta, eu até brinquei que eu nunca vi profeta lindo e pregador eloquente. O senhor já viu? Todo profeta que eu vejo fala Jesus, o Deus. Eu não digo profeta
profeta que libera palavras proféticas. Vou liberar uma palavra profética. Mas o profeta que tem o dom de profecia, que opera no dom, ele entrega 100 profecias por dia, assim diz o Senhor, mas é profecia, não é profetada. E quando você vai ver, são as pessoas mais simples da igreja, as pessoas às vezes que não são tão eloquentes, não tem aquela aparência tão exuberante. Por quê? Porque Jesus vai dizer ali, Paulo vai dizer no texto, que os que já têm honra, não precisa ser tratado com uma atenção especial. Mas nota que Jesus dá os melhores dons para quem tem falta, para gerar o quê? Unidade. Queridos, nós precisamos entender que tudo que Deus faz é para gerar unidade e não o destaque do indivíduo. Tanto que a essência de Deus é trina. Os três são um, e toda a essência de Deus é que a igreja e a família e o comércio e a sociedade, a escola sejam um. Então Paulo agora escreve no capítulo 13, o que nós acabamos de ler. Ele vai falar de um dom mais excelente, o dom mais excelente, que é o dom do amor, o dom do amor. E agora nós precisamos entender que amor é esse, porque o amor, quando nós falamos de amor, nós acabamos entendendo como um único conceito. A gente pensa que amor, na nossa cabeça muitas vezes amor é o que eu sinto pela minha esposa, amor é o que eu sinto pelos meus pais. E nós precisamos entender que existem pelo menos 4 conceitos fundamentais sobre o amor, e C.S. Lewis fala no livro dele, Os 4 Amores. E o primeiro amor que é traduzido é o amor fraternal, ou storge, ou stranger, que é de afeição. Esse amor fraternal, ele é o afeto da família, especialmente entre os membros da família, ou aqueles que frequentam o círculo social da família. É um amor fraterno, é aquele amor de pai, por mãe, por filho, é aquele amor familiar. Mas tem um segundo amor, que é o amor filia, que é alegria no grego, ou então pode ser traduzido também como amizade ou alegria. É aquele amor do amigo. Esse inclusive é um dos mais difíceis, porque você não tem desejo e nem tem filiação. Então o que gera esse ponto de contato nesse amor são as zonas de interesse, são as zonas de convergência. É aquilo que faz com que nós nos conectemos com alguém por causa do propósito. Só que não existe só esse amor filia, existe um amor eros. E eros no grego é desejo. E é muitas vezes um amor romântico, mas o amor também ligado à sexualidade, às suas vertentes, até mesmo com pecados e com prazeres. Mas nós temos ainda um outro amor, que é o amor incondicional, que é o ágape, que é o amor considerado divino e incondicional. Então C.S. Lewis aqui reconhece este como o maior amor, e uma virtude especificamente cristã, porque é um amor de Deus, e só podemos tê-lo se nós realmente tivermos Jesus dentro de nós. Agora, o que eu quero que você entenda, que maturidade é quando nós conseguimos atingir o amor perfeito. Por isso que 1 João, lá no capítulo 4, verso 18, João vai dizer: o perfeito amor lança fora todo medo. Enquanto nós não amarmos num amor maduro, nós vamos estar vivendo debaixo de medo e até de idolatria. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito forte sobre esse amor. Ele diz assim: o amor começa a ser demoníaco no momento onde ele começa a ser um Deus. O amor começa a ser demoníaco no momento em que ele começa a ser um Deus. E aí nós precisamos entender algo. Quantas pessoas estão se suicidando ou em depressão profunda por causa de um amor? E aí você vai ver que o amor da Bíblia é um diferente: amar a Deus sobre e o próximo. A partir de você, queridos, preste atenção: todo amor que não coloca Deus em primeiro e você em segundo é um amor demoníaco, porque ele está corrompido, ele está pervertido pelo diabo, porque inverteu o princípio. E você tem que lembrar que o amor não é singular, o amor é plural, e amar não é depender. Amar não é depender, nós trabalhamos isso. Enquanto eu dependo, eu não posso dizer que eu amo, porque o amor não para na falta. O amor é completude, o amor maduro é completude.
Por isso que eu quero conceituar um pouco mais profundo. Vem Platão, que é o primeiro a conceituar esse amor, e daí vem o amor platônico, que é o eros. O amor eros, desejo, a palavra eros é desejo no grego. Esse amor, quem conceitua é Platão, daí amor platônico, amor desejo, que é esse amor que você mais vê na música sertaneja, em outras músicas. Eu quero ficar com você, eu quero pegar você, quero fazer amor com você. E na verdade, o desejo está na falta. Está dando microfonia. O desejo está na falta. Nota que a gente trabalha para ter coisas, trabalha para promover com o dinheiro qualidade de vida. E aí nós queremos muitas vezes, no trabalho, a gente sonha com algumas coisas. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E aí você coloca, por exemplo, como sonho do carro, uma SW4 Diamond. E você, todas as vezes que olha ela, você fala, uau, um dia eu entro nela. Ou num Raval. E aí você nota que um dia você compra. Um dia você entra na casa dos seus sonhos. E aí o que acontece? Aonde está o amor eros? No desejo. E o desejo está na falta. Aonde está o amor eros? E o desejo está onde? Na falta. Então eu desejo o que eu não tenho. Por isso que é muito comum você dizer assim, o amor acabou. Acabou o quê? O desejo. Porque o desejo é falta. E a gente só deseja o que não tem. E nós temos que entender que todos nós, depois do pecado, somos imperfeitos e incompletos. Note, presta atenção. Depois do pecado somos imperfeitos e incompletos. E quando nós vamos casar, entrar num relacionamento de amizade, comercial, a gente, por mais que diga, não, eu estou pensando em você, geralmente o nosso amor é egoísta. É um amor que está pervertido pelo pecado. Por isso que só a graça pode transformar a gente, para que eu entre num relacionamento de amizade, familiar, romântico, que eu entre num relacionamento comercial, espiritual, de fato, pensando plural. Eu ganho, você ganha, 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 ganha ganhando e ganha perdendo. E aí quando nós realmente convertemos e temos o ágape, somente assim nós podemos entrar no amor verdadeiro. Porque senão eu vou entrar para ser feliz. E eu vou casar idealizado. Eu olho para minha esposa Daniele antes de casar e eu vejo o que eu projeto. Ela vai cozinhar bem, ela vai limpar a casa bem, e ela vai fazer amor comigo o dia inteiro. E ela vai ser isso, e ela vai ser administradora. E quando você casa com a mulher real, vem uma grande desilusão. E se você não aceitar a desilusão, você quer vender para comprar outro. E aí você vai ouvir a frase célebre: o que aconteceu com o amor? O amor acabou. O amor não acabou, acabou o desejo, porque você casou com uma mulher que só existe no teu cérebro. Você casou com um marido que só existe na tua cabeça. Mas o problema é que quando a gente casa, a gente diz o quê? Eu vou mudar ele, eu vou mudá-la. Pode ficar tranquilo, ele vai mudar. E nós casamos para fazer feliz ou ser feliz? Nós casamos para ser feliz, porque depois do pecado, a natureza do homem é egoísta. Eu não penso em casar para te projetar e fazer feliz sem Cristo. Eu estou falando sem Cristo. E agora quando eu caso, que eu vejo que você não me contempla, e depois do pecado nós somos assim. Eu acho que eu entrego muito e recebo pouco. Se eu faço tanto por ela, eu faço isso, eu faço aquilo, isso, e ela não me reconhece, ela não devolve, pastor. E quando eu vou fazer atendimento de casal, você vai ouvir a mulher, ela fica 2 horas, 3, queixando do marido, descendo o sarrafo nele. E depois, e às vezes é só ela que eu estou atendendo, depois eu vou atender o marido, às vezes ele fica 2, 3 horas descendo o sarrafo nela. Aí você fala, pai, quem dos dois não presta? Quando você junta os dois, ele se merece. A grande questão é que nós sempre seremos assim, enquanto nós não tivermos o amor verdadeiro dentro de nós. Porque o amor verdadeiro, ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não trata com leviandade, não folga com injustiça e não busca seus próprios
Mas o mais importante, esse amor nunca acaba. Por quê? Porque todos os outros amores, eles são centrados em mim. Mas o amor de Cristo, o centro não sou eu, o centro é o outro. Todos os outros amores estão centrados em mim, mas o amor de Cristo, o amor de Deus está no outro. Então o eros, o desejo, está na minha vontade. Enquanto nós não nos convertemos de verdade, o amor vai acabar, porque é desejo. Mas vem Aristóteles, discípulo de Platão, e diz: não, amor não é eros, desejo, amor é filia, que é um conceito de amizade ou alegria. Quer dizer, o que vai sustentar esse casamento, pastora, não vai ser o desejo do pastor Tiago pela senhora a vida inteira, vai ser a alegria que ele sente com a senhora. Agora a grande questão é: quem aqui deseja o tempo todo? Quem aqui deseja o tempo todo? Nem você. Você vai na frente do espelho, olha para você e diz: bicho feio. O espelho olha para você e diz: feio é você. Nós não gostamos da gente, nem da gente. É verdade ou não é? Irmãos, muitas vezes a insatisfação com o outro não passa de uma insatisfação conosco, é projeção. Não tem como desejar o outro o tempo todo, por isso que o amor acaba, porque ele é um sentimento. Mas Aristóteles diz: não é o desejo de ter a SW4, é a alegria de tê-la, é a amizade que eu vou ter com ela, com a minha esposa, com o meu amigo, é o que sustenta, é um amor mais bonito. Mas amigos, irmãos, quem sente alegria com o outro o tempo todo? E quem tem vontade de ser amigo do outro o tempo todo, se a gente não sente vontade de ser nem amigo da gente, tem hora. Porque tem um problema dentro de mim e você chamado carne. E na carne ninguém pode amar perfeitamente. O espírito luta contra a carne e a carne luta. E essa carne, gente, se nós não andarmos no espírito, nós vamos satisfazer o desejo de quem? Então, se eu não tiver no espírito, o meu amor é satânico. O meu amor é... E o amor satânico é o que eu não estou ganhando nesse casamento, o que eu não estou ganhando nesse relacionamento. E eu quero romper com tudo e todos. Até com quem? Por isso que muitas pessoas jogam a vida eterna, a história, o testemunho, a família no lixo. Por quê? Porque começa a andar na carne. Porque começa a dar ouvidos às vozes do direito, as vozes malignas que diz: você entrega muito para essa família, e essa família entrega pouco por você. Você entrega muito por essa empresa, por essa igreja, por essa amizade, e essa empresa, essa igreja, essa amizade entrega pouco por você. E aí entra a questão: você faz porque pode ou porque precisa? Porque enquanto eu não tenho identidade e maturidade, eu não estou fazendo porque eu sou, eu estou fazendo para ser. Então o fazer e nós não podemos usar os dons e talentos e o que temos da parte de Deus para a afirmação da identidade, que é o que Cristo nunca fez. Ele nunca transformou pedra em pão, ele nunca usou o dom para se autoafirmar, ele não foi para a cruz por carência, nem por aceitação, ele foi para agradar quem? O Pai. Ele morreu por uma aliança. A cruz é a maior declaração de amor, e a cruz é uma declaração de que Deus não precisa da gente, mas morreu pela gente. O verdadeiro amor, que lança fora o medo, esse amor abnegado, que abre mão de si, se esvazia a si mesmo. Olha, quem que força você? Ninguém tira a minha vida, eu a dou para depois tomá-la. Jesus está dizendo: eu estou morrendo de propósito, com propósito, porque eu tenho uma identidade no Pai, e o meu amor é um amor que não está condicionado a você. Quem está entendendo isso? Irmãos, Romanos 5,8 diz que Deus nos amou quando nós éramos pecadores. O que tinha de ganho nesse amor de Cristo? Fala para mim. O que eu e você tínhamos para entregar para Deus? Ele seria mais bonito, mais rico, mais interessante, mais feliz?
Não, Deus é autossuficiente, Ele é o eu sou, Ele não existe em ninguém, Ele não existe em... Então um amor maduro é quando eu passo a existir em Deus e em mim, não em outra pessoa. Enquanto eu não existo em Deus e em mim, eu não amo, eu dependo. Não é um amor divino, é um amor satânico. É um amor dependente. Então, por mais que eu diga amor é alegria, amor é amizade, amor contém desejo. O amor contém amizade, contém alegria, mas amor não é isso. Amor contém fraternidade, o stranger, mas o amor mesmo é ágape, ou storge, né? Mas o amor é ágape, que é abnegação, renúncia. Queridos, quando nós podemos dizer que amadurecemos? Quando nós passamos a pensar plural e não singular. Quando nós passamos a andar por princípio e não por sentimento. Eu estou casado há 22 anos. A minha esposa é completamente diferente de mim. Nós não temos nada, quase nada a ver, mas quase nada. Pastor, quantas vezes o senhor pensou em se divorciar dela? Nenhuma. Por que não? Porque eu dei uma palavra para o meu Deus. Enquanto você não declarar para você que você é uma pessoa de aliança e ter uma convicção, as dúvidas vão entrar no teu coração. Sabe por que as dúvidas entram no teu coração? Porque você dá espaço. Quando não há opção de escolha, não tem escolha. Agora, enquanto nós ficamos olhando para o lado, olhando o que a outra está fazendo, o que a mulher do outro é, se ela é mais bonita, mais inteligente, lê mais, irmão, vai entrar um espírito de insatisfação dentro de você. Automaticamente você pensa em teus direitos. E desde que eu casei, o diabo sempre vai semear na gente aquilo que o outro não entrega. Porque eu não casei com uma pastora, eu casei com uma psicóloga, uma mulher. E aí eu olho, tem muitas pastoras, né? Mulheres que são ativas na obra, ganhadoras de alma, que têm dons, que pregam. Pessoas que são ministerialmente, têm compatibilidade comigo, eu tenho afinidade. Só que nota, eu, quando era jovem, o que a gente pensa? Ela vai mudar, ela vai ser pastora. E nós casamos com o nosso ideal e não com a mulher real. Nós casamos com, a mulher casa com o homem que ela diz, não, mas ele vai mudar, ele vai aprender a ganhar dinheiro, produzir dinheiro, cuidar melhor, ele vai mudar nisso, naquilo, e de repente o tempo passa e nem sempre o outro amadurece na velocidade que esperamos. E aí é onde entra a grande frustração. Faço uma pergunta para você hoje, o que eu tenho feito com a minha frustração? Se você não aceitar a frustração, você vai terminar quebrando uma aliança. E você vai ficar amargurado. E você passa a ficar com raiva, porque em vez de você ver o que o outro entrega, você vê o que ele não entrega. E a gente começa a comparar com todo mundo. E a insatisfação só aumenta. O que faz uma pessoa estar com a outra que não entrega tudo que ela deseja permanecer na aliança? Primeiro, você tem que saber que você não entrega o que o outro espera também. A primeira coisa que eu aprendi é que ninguém entrega para o outro o que o outro espera. E uma das coisas que o amor maduro faz, o ágape, é olhar para você. Olhar para quem? O imaturo olha para o que o outro não entrega, o maduro olha para o que ele não entrega. Quando eu olho para o que o outro não entrega, cresce a insatisfação, a raiva e a vontade do quê? De ir embora, de partir, porque eu mereço coisa melhor, eu tenho o direito de ser feliz. Mas quando eu olho para o que eu não entrego, irmãos, quem aqui entrega tudo no relacionamento? Fala assim, não, eu sou perfeito, nossa, sou a última bolacha do pacote de Porto Velho. Não, eu passei a olhar para mim e falar, cara, minha mulher esperava um marido que estivesse em casa dando mais atenção para ela.
Ela esperava um marido assim, assim, assim. Eu não sou esse cara. Então ela também teve que pegar o ideal dela e fazer o quê? Sepultar. Porque o homem real dela é muito diferente do homem ideal. E eu peguei a minha mulher ideal e fiz o quê? Sepultei ela e eu casei com a mulher real. Lembra que eu falei no sábado? Aceitação cessa a dor. No dia que eu aceitei a minha esposa e ela me aceitou, a partir dali acabou todos os conflitos. Porque só há vontade de partir enquanto não há aceitação. Queridos, eu lembro de um casal que eu atendi. Eu atendo muitas pessoas, mas eu atendi um casal muito importante, de formadores de líderes. Foi num estado brasileiro que eles já tinham formado inúmeros pastores, com um ministério lindo de formação de pastores. Eu já havia os atendido outra vez, um ministério de muitos anos. Só que o que aconteceu? Ele tinha negócios antes, ele não era só pastor. E como empresário, ele acabou sendo muito patrão dentro de casa e também na igreja, e maltratava muito a esposa e menosprezava ela, diminuía. E ela foi se ferindo com aquilo, não foi perdoando. E muitas vezes o que faz uma mulher permanecer no casamento é os filhos. E esse casamento vai ficando desgastado. Então muitas vezes ainda tem uma aliança, mas não está tendo, já teve um repúdio. Aonde? Porque o conceito de divórcio e repúdio são coisas diferentes. O repúdio é o ato de rejeitar dentro do coração. O divórcio é uma carta que diz que houve repúdio. Já tinha havido um repúdio, pelo menos por parte dela, e tinha vezes que por parte dele. E lembra que eu atendo, ela ficou 3 horas falando mal dele, depois ele falou 1h30, 2 horas mal dela, no bom sentido, e está tudo bem, porque esses processos são para alinhar e ajustar. E aí então eu fui fazer o alinhamento. Durante mais ou menos 1h30 eu alinhei, falei para ele o que ele tinha que mudar, pontuando certinho, e ele aceitou. Na hora que eu fui falar para ela, o feedback para ela, tudo que ela tinha que alinhar, ela já fechou. E ela ficou com raiva. Ela fechou o rosto de um jeito que você não tem ideia. E eu já não queria ter atendido antes, porque eu já sabia como era. Eu fui atender desanimado. Sabe quando você vai para um atendimento desanimado? Porque é ruim você ir para um lugar onde as pessoas estão fechadas para a mudança. Elas estão querendo que seja feita a vontade delas, e elas querem dizer que é o outro o problema. E aí, depois de falar um pouco para ela, ela falou: você está do lado dele. Eu falei, pastora, eu não estou do lado dele, eu estou do lado da verdade. Eu falei, eu não ligo para a agenda. Eu já perdi conexão muito maior que a de vocês por falar a verdade. Vocês vão ser só mais um. Eu não negocio a verdade. Pois na hora de orar, ela nem o olho fechou. Não fechou o olho. Ela me bloqueou no WhatsApp, me excluiu, parou de me seguir no Instagram. E eu fui para o hotel, assim, bastante triste, não por isso, no aspecto de rejeição dela, não, por ela. Porque o que ela pensa, o que ela faz, não muda quem eu sou. Mas eu não fiquei triste por mim, eu fiquei triste por ela, por ver como uma mulher leoa daquele jeito, serva de Deus, é uma serva de Deus, um servo de Deus, estavam naquela situação. E eu confesso que eu chorei no carro. E eu fui conversando com o Espírito Santo até o hotel, perguntando para ele: Espírito Santo, o que faz uma pessoa que mudou uma cidade, transformou um estado, formou tantos líderes relevantes, chegar no fim da vida desse jeito? O Espírito Santo deu uma resposta para mim que eu quero compartilhar com você. Ele falou: André, o problema é que quem quer estar certo não dá certo. O problema é que quem quer estar certo não dá certo.
O problema é que o ser humano, depois do pecado, ele é egoísta, ele só olha para quem? Então ele perdeu a capacidade de olhar para os erros dele, e ela perdeu a capacidade para olhar dos erros, vamos irmãos, para os erros dela. E o que acontece? É que agora ele ataca ela, e ela ataca ele, porque eles perderam a unidade do casamento. Porque quem tem que corrigir você numa relação é você, e a gente tem que aceitar a correção do outro. Se eu não tenho amor pela minha esposa, eu não coloco amor nas palavras dela. Então todas as vezes que ela me fala algo, eu recebo como um ataque. E nota que quando a pessoa vem alinhar você e vem afiar o ferro, o que a gente faz? A gente ataca o outro, dizendo, mas você é assim. E até para falar o erro do outro, ele falou, olha amor, realmente você está certo. Eu preciso mudar nisso e você está certo. Mas olha, eu também tenho algo para te pedir. Muda nisso aqui. Queridos, depois de 22 anos casado, tem coisa que eu sei que minha mulher não vai mudar. Mas tem um detalhe, eu aceito. Sabe por quê? Porque eu consigo conviver com aquilo. E não é pecado, lembra? Não é coisa de caráter, é coisa de personalidade. Eu aceito ela não se mover do jeito que eu espero no Evangelho. A Bíblia não diz que eu posso largá-la se ela não funcionar como pastora. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. A Bíblia diz que uma aliança é até o final. E eu fui atender um outro pastor da mesma igreja. Eu falei, meu Deus, mais um. Ai Jesus, tem misericórdia. E quando eu fui, ele quebrantou, não falou dela, falou dele, falou todos os erros dele, dos problemas dele. Eu falei, rapaz, esse cara deve ser sujo, a mulher deve ser limpa. Ela veio, ela falou todos os erros dela, falou de um pouquinho dos erros do marido, mas falou mais dos erros. E eu passei a faca nele, falei o que ele tinha que mudar. E quando eu passei a faca nela, ela chorou e ela aceitou que ela tinha que mudar. Eu não tenho tempo para te contar o atendimento, mas teve um fato na infância dela, na juventude, quando ela era criança, o pai dela, no momento que a mãe dela ganha ela, quando ela tem 1 aninho, o pai dela se envolve sexualmente com outra mulher e abandona a mãe e deixa ela beber de 1 ano com a mãe. Então quando ela tem a filha com esse pastor, ela tem uma filha também, uma menina, igualzinho. O que o inconsciente dela fala para ela? Teu marido vai te abandonar. Então ela parou de ter relação sexual com ele. E ele já estava há meses sem. E acabou que infelizmente, ele não era crente ainda, ele se envolveu sexualmente com uma colega de trabalho. Ele voltou, confessa a queda e diz, eu não quero deixar você me abandonou. E ela então pede perdão para ele, voltam a ter relação. E ele permanece, mas nunca ela perdoou de todo. Então eu perguntei para o Espírito Santo, o que faz uma pessoa querer estar certo e não dar certo? Porque tem feridas, André, não perdoadas na relação desde o começo do casamento. Permaneceram juntos, mas não se perdoaram. O casamento vai crescendo podre. Se nós não abrirmos mão dos nossos direitos, o casamento, o amor apodrece. Quem está entendendo? Às vezes permaneceu junto, mas aquela pessoa, aquela pastora nunca tinha perdoado ele. Às vezes é um xingamento no começo do casamento, às vezes é um empurrão, às vezes é um adultério, e às vezes é só porque o outro não produz do jeito que você espera. E que amor é esse? É um amor ágape? É um amor maduro? É um amor abnegado? É um amor de cruz? Ou é um amor satânico? Com que amor você está amando? Porque nós temos uma geração falando o tempo todo dentro da igreja dos direitos. Mas o amor que eu aprendi na Bíblia não é um amor de direito, é um amor de obrigação. E nós estamos aptos, nós somos uma geração mais mimizenta que tem, que tudo a gente quer o quê? A gente quer direito. Cadê os meus direitos? Eu não entro ninguém, não vejo as pessoas entrando e dizer, qual é a minha? Dentro da empresa, você procura o seu direito ou sua obrigação? Dentro do casamento, das amizades. Porque antes de eu querer exigir qualquer coisa, eu tenho que fazer o meu. E depois de ter feito o meu, assim mesmo eu tenho que amar sem olhar para o outro. Isso é fácil? Por isso que a gente tem que pensar muito antes de fazer o quê? Porque depois que você fez,
é até que a morte o separe. Claro, não estou dizendo que se for imprescindível um divórcio, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o perdão, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou de maneira incondicional, e Ele só pede para a gente fazer o que Ele faz, porque Ele deu exemplo. Queridos, diante daquele quadro que eu falei, e uma boa notícia chegou aos meus ouvidos esses dias, ela procurou terapia, e ela está realmente mudando, ela aceitou que ela tinha que mudar, ela aceitou o que eu falei, que ela tinha dificuldade de perdoar, e que ela permaneceu, mas não perdoou, e que por isso ela estava tão magoada ao ponto de ir embora. Assim como muitas pessoas caem, maridos caem, esposas caem, terminam relações, porque teve alguma coisa que quebrou o vínculo da confiança. Para nós encerrarmos, eu quero ler um texto com você, primeiro de Provérbios 16:32, um homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas. Às vezes nós estamos nessa geração procurando ser um guerreiro que venceu muitas batalhas. Carros, casas, conquistas, diplomas, mas mais importante é controlar as emoções do que conquistar uma cidade. O maior poder que tem é o poder do domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, nos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são mais importantes do que os dons do Espírito. E nós temos uma geração preocupada com o dom, com o poder e não com o fruto do Espírito. Romanos 12:17 diz: não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amado, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, diz eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. João 10:17, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. Você entende que o amor é entregar-se para a morte, sem que ninguém te obrigue? Repita comigo: o amor é uma entrega para a morte. Ninguém está tirando minha vida lá em casa. Eu estou com 2 hérnias inguinal, problema no joelho, estou 18 dias fora de casa para manter minha família, fazer a obra de Deus e pagar as contas da minha casa. Eu faço a obra, pago as contas, faço com alegria, e eu não quero que ninguém diga: olha que cara. É uma dádiva passar meu aniversário com Gênesis, ganhar presente, mas não é isso que me move. Quem está entendendo? Porque só é ofendido quem tem uma expectativa. Só fica ofendido quem tem uma. Eu não tenho quanto a minha esposa, eu tenho quanto a mim. E você? Você sepultou a expectativa do outro e criou em você? Então ninguém tira a minha vida. Ninguém está tirando minha vida, eu estou dando. Mas eu estou dando para depois? Eu estou dando para depois? Aonde está a tua esperança? Onde você colocou teu amor? Vamos colocar em pé. Onde você colocou seu amor? Porque se eu quero uma recompensa aqui, concentra, queridos, não perde o que o Espírito quer fazer. Porque se eu quero receber aqui, gente, eu não estou recebendo, eu fico muito frustrado. Mas se a minha esperança ela é eterna, ninguém tira de mim. Vale a pena morrer para que alguns vivam, como diz Paulo: eu estou morrendo para que por meio da minha morte vocês vivam. Olha isso. O amor não é um conceito, o amor, o evangelho não é um conceito, não é um discurso. O amor é uma prática de vida. Quem está aqui reage. Se eu estivesse falando de bênção, estava todo mundo gritando. Mas quando a gente prega o evangelho na igreja, é isso aqui. E eu fico feliz que você esteja desse jeito, que é sinal que o Espírito Santo pegou você bem pego, porque fez você parar para pensar que tipo de amor que você está vivendo. Se é amor ágape ou é eros, filia ou estorge. Eu quero que você ore agora, pedindo para o Senhor aceitar a sua morte aqui na terra, do ego, do eu, dos direitos, e que você perdoe o que o outro não entrega. Você que está ao lado da sua esposa, abrace ela.
Abrace seu marido. Você que está noivo, namorando, já pode abraçar também. E já fala para ele, ó, se prepara para morrer. Você já está no brecht. Já foi. Abraça a pessoa, diz, olha, me perdoa porque eu não entrego tudo que você merece. Mas vou te falar uma coisa, você também não entrega não, viu? Irmão, vocês vão ver que vocês vão sair daqui menos ofendidos, olhando menos para o lado. Quem está insatisfeito fica procurando. É ou não é? É que quando a gente está insatisfeito com a igreja da gente, a gente acha que merece mais, mas não produz nada. Vamos ser a resposta que a gente espera? Fala para o irmão aí do lado, seja a resposta que você espera. Fala para ele, seja porque pode e não porque precisa. Ou seja, não fique esperando que ninguém te agradeça por você conseguir. Pai, em nome de Jesus, eu oro grato nessa noite pela vida de Jesus, pela vida dele na cruz, pelo exemplo dele. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor. Oh, glória a Deus. É o dia de nós celebrarmos o amor. Essa vida que virou morte e ninguém obrigou ele. Tínhamos um problema grave que era o pecado. Ninguém podia pagar o preço, só um justo poderia pagar. E ele se matriculou na escola do sofrimento. Abandonou o céu, a glória, o seu trono, e disse, Pai, eu vou. Eu morro para que eles vivam. E ele morreu, Senhor, e nasceu numa manjedoura, num curral. Carpinteiro, homem de dores, teve que fugir, perseguido, humilhado, homem sofrido. Mas ele não abriu mão de cumprir o seu chamado. E por amor a mim ele morreu. E eu sou tão grato, Senhor. Senhor, que de alguma maneira a minha vida venha glorificar o Senhor nessa terra. Mesmo com os meus pecados, mesmo com as minhas falhas, mesmo com a minha sujeira. O Senhor amou esse pecador. O Senhor amou a escória do mundo. O Senhor viu a sujeira e o pecado em nós. E nós não éramos dignos do teu amor, mas o Senhor veio. E o Senhor morreu e o Senhor nos perdoou. Em Cristo Jesus somos redimidos. É nesse amor que nós estamos aqui. Um amor que não olhou para os seus direitos nem interesses, mas que olhou com misericórdia para nós. Ah, Senhor, enche o nosso coração desse amor, Pai, para morrermos pela esposa, pelos filhos, por pessoas que não merecem, para nos gastarmos no ministério e fazermos não por pastor, não por igreja, não por aceitação, mas pelo Senhor, por um galardão eterno. Trocarmos, Senhor, uma coroa humana por uma divina.